Se não sabe brincar, não desce para o parquinho. Pois é, esse foi o recado dos Estados Unidos. Já ouviu falar de John Thune? Pois é, ele é a nova liderança do Senado lá nos Estados Unidos e ele mandou um recado com ameaças de sanções econômicas contra o Tribunal Penal Internacional. Aquele mesmo tribunal que pode, condenar inclusive à prisão pessoas que eles entendem ditadoras. Pois é. Parece que o jogo está começando a ficar pesado. Os Estados Unidos quer jogar um jogo mais duro com a entrada do Donald Trump. Você vai entender o que está acontecendo. O Lula também participou do G20. Pois é, teve ataque, teve outros pontos aí que foram marcantes. Estou me sentindo quase um Oi Luiz hoje para tirar a onda da cara do pessoal da esquerda com o tamanho de coisa maluca que aconteceu nesse G20. Mas esperar o quê? De algo organizado por petista, não é? A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso é muito importante para a gente poder estar trazendo a nossa informação para o maior número de pessoas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje é dia 18 de novembro, tá? Esse é o nosso terceiro vídeo aqui para vocês, tá bom? E lembrando, se você ainda não fez o download de Segredos Milionários dos Leilões, tá aqui, ó, o link para você fazer o download. Quer aprender a ganhar dinheiro com leilão, quer entender como que funciona, é só fazer o download do livro. Lembrando a você que eu consegui também uma grande oferta para você. Uma das maiores mentes do mundo dos leilões, eu consegui um desconto grande para você ter uma mentoria. Ela vai pegar na sua mão e te ensinar como fazer, enfim, leilão de imóveis e fazer muito dinheiro. Pois é, pelo valor de R$ 1.297, eu consegui algo que custava mais de 3 mil. Então, se você tem interesse em aprender e ganhar muito dinheiro com leilão, entre em contato no link que está aqui também. Beleza? Vamos de informação? Vem comigo. Vamos começar com isso aqui. Como é que foi o G20? Antes das informações sobre as ameaças aí de sanção dos Estados Unidos. Como é que foi o G20? Pois é. A íntegra do discurso de Lula foi divulgado no G20. Teve ataque ao governo Bolsonaro, teve promessa de erradicar a fome até 2026. Ele, que ficou 10 anos, agora está mais 2 anos. Agora ele promete erradicar a fome, que ele nunca conseguiu nesses anos todos. E o pior, ele fez uma coisa que você nunca ia imaginar que o Lula poderia fazer, num discurso dele. Eu vou te contar o que é, calma. Na manhã dessa segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início à primeira jornada da cúpula de líderes do G20, grupo composto por 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia também, ou seja, diante de grupos fortes, o Lula foi dar o seu discurso. Em seu discurso, Lula abordou temas centrais para o Brasil, com destaque para a crítica ao alto investimento em conflitos militares em detrimento do combate à fome global, uma das bandeiras de sua administração. Em seu pronunciamento, o presidente brasileiro destacou a atual situação de fome no Brasil, mencionando 33 milhões de pessoas que estavam afetadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que resultou no retorno do país ao mapa da fome. Lula prometeu reverter esse quadro até 2026, informando que desde o início de sua gestão, 24 milhões de brasileiros foram retirados da extrema pobreza. Então, eu não sei se você percebeu, mas a grande realidade é que o Lula fez uma coisa que talvez até te pegue de surpresa. Talvez você nem imaginava que poderia ter acontecido. O Lula mentiu, tá? O Lula mentiu nesse discurso dele. Ontem mesmo eu falei sobre isso com vocês no editorial acerca de uma matéria da Gazeta do Povo. Aí eu mostrei para vocês de que em 2023 a fome reduziu. Opa, reduziu pelas medidas aplicadas no governo anterior, Ou você acha que o governo Lula entrou no período de transição e já resolveu o problema da fome no Brasil? E esse discurso de que 33 milhões de pessoas passavam fome no discurso no governo Bolsonaro foi demonstrado que é uma grande mentira pelo Banco Mundial. Vídeo: Lula volta a mentir sobre a fome no Brasil durante a abertura do G20. Petista disse que ao retomar a presidência em 2023, encontrou um país com 33 milhões de pessoas famintas. A matéria já diz, é mentira, tá? Não é verdade, é um discurso, que não pode colar. E aí, entrando no plano internacional, eu vou mostrar para você o caso, da sanção dos Estados Unidos e a pressão
que os Estados Unidos estão fazendo sobre a Corte Penal Internacional. Mas quem chamou a atenção aqui foi o senhor Milei. O presidente da Argentina esteve aqui no Brasil e ficou face to face, ou seja, cara a cara com Lula. Em primeiro encontro presencial de Lula e Milei, eles trocaram um aperto de mão no G20, em meio a embates. Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javier Milei, se encontraram pela primeira vez desde as eleições no país vizinho, nesta segunda-feira. Os dois trocaram um aperto de mão, a abertura da cúpula de líderes de G20 e as 20 maiores economias do globo, estavam no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eles são adversários políticos e o argentino discorda de uma série de questões relacionadas à declaração final da cúpula, ou seja, o Milei está sendo a pedra no sapato da turma da cúpula aí. A grande questão que fica aqui é, tudo bem, o que aconteceu foi um aperto de mão, certo? Certo, mas olha só que não foi bem assim. O Milei fez questão de manter toda a distância do Lula, né? Então, o Bruno Zambelli até chegou a tirar onda aqui, né? Abrace as pessoas, né, com a mesma determinação que o Milei abraçou o Lula, ou seja, cara, não quero nem beirar, olha só. O Lula foi abraçar o Milei, Milei saiu, virou as costas. Uma cena, assim, constrangedora, né? A cara do Lula, então, é amplamente constrangido em estar do lado do Milei. Mas foi só com o Milei que houve esse constrangimento, né? Porque, afinal, o Biden, aliado do Lula, com certeza tratou o Lula melhor, você não acha, né? Afinal, ele veio aqui no Brasil, foi na Amazônia, queria entrar na floresta porque se perdeu ali em meio a alguns metros ali, né, de um museu, e aí ele queria entrar no meio do mato, mas aqui no Brasil é lógico que ele deu toda a atenção para o Lula, concorda? Não concordo. O Lula estava lá esperando o Biden chegar para ter a foto do lado do Biden. O Biden não quis subir a rampa não, ficou com preguiça, entrou no elevador e deu banana para o Lula. Olha só, Biden não sobe a rampa para cumprimentar Lula na cúpula do G20. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, evitou a rampa do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro para cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, Biden utilizou o elevador para se encontrar com o presidente brasileiro e a primeira-dama. Ou seja, quis saber de rampa nenhuma, né? Ou seja, já foi direto pelo elevador, mas também pudera, né? O homem já não está muito bem da idade, né? Já está meio perdido aí, né? Em relação à sua idade. Outro ponto também que chamou atenção foi a Janja. Pois é, a Janja parece que ela não conseguiu se segurar quando viu uma certa pessoa. Pois é, a Janja foge do protocolo e vai correndo para cumprimentar o Macron. Ela não poderia, né? O caso ali era o Lula que deveria cumprimentar, mas a Janja não correu, não aguentou e correu em direção aos braços do Macron. O que, né? Uma atitude da primeira-dama, Janja da Silva, chamou atenção durante a recepção aos líderes mundiais na cúpula do G20, na manhã dessa segunda-feira no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? A Janja, né, estava mais afastada, a hora que viu o Macron, saiu correndo, né, para dar um abraço e um beijo no Macron. Há quem faça até memes em relação a essa situação, né? Aí eu deixo comentário para vocês. Mas enfim, agora vamos tratar de pauta séria. O que está acontecendo? Matéria da BBC News. O documento final do G20 deve ter menção inédita à taxação de super ricos, apesar da oposição da Argentina. O Milei, o argentino, está indo totalmente contrário a essa história de taxação de super ricos. E aí, sorte do povo argentino e péssimo negócio para a gente. Matéria da Folha de São Paulo. Brasil não cede à Argentina e mantém gênero e taxação de super ricos em texto do G20. O Brasil manteve a declaração do G20, o apoio à igualdade de gênero e taxação de bilionários, apesar das pressões da Argentina. Segundo uma cópia do documento obtido pela Folha, o G20 vai apoiar em sua declaração nosso comprometimento total com a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. Na versão consta uma observação da Argentina, né, o Art Reserve, né, indicando a oposição da Argentina. Então a Argentina já deixou muito claro, não apoia esse negócio de taxação de grandes fortunas. Se o Brasil quiser taxar e os bilionários forem fugir do Brasil, a Argentina está de porta aberta.
Vocês entendem o tamanho da loucura que é isso aqui? Esse pessoal, né, não consegue entender que ao fazer isso, eles vão afastar nada mais, nada menos que os bilionários. Pois é. E aí, já que a gente vai falar de Estados Unidos, já que a gente vai falar de sanção dos Estados Unidos, a coisa está um tanto quanto mais grave do que você possa imaginar. Porque você lembra que o PT entrou com um discurso de vamos salvar a democracia, é pela democracia? Lembra deste discurso do PT? Pois é. Matéria da Revista Oeste para você agora. Lula lidera o declínio da democracia e da economia na América Latina, afirma artigo do Wall Street Journal. Ou seja, o Wall Street falou que o Lula, né, viola a democracia, faz o declínio da democracia. De acordo com um artigo publicado no jornal norte-americano The Wall Street Journal, no domingo, ontem, né, dia 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está à frente do declínio da democracia e da economia na América Latina. Olha só, o Lula, segundo The Wall Street Journal, não é um mal para a democracia do Brasil, não. É um mal para a democracia da América Latina todinha. Deu para entender como que o Wall Street Journal observa o Brasil? E olha que é a galera da left people, tá? É a galera da esquerda. Na publicação, a colunista Mary Anastasia O'Grady, acho que é assim que se fala, especialista em política da América Latina, considera irônica a proposta de Lula de acabar com a fome e a pobreza até 2030, uma das principais pautas do G20, que ocorre no Rio de Janeiro. Suas políticas, tanto internas quanto externas, desde que assumiu o cargo em janeiro de 2030, correm o risco de levar o país a um caminho ainda mais problemático. Ou seja, o mundo está vendo que buraco que a gente se enfiou com essa ideologia nefasta da esquerda, né? O The Wall Street Journal está falando isso. E aí é lógico, né? Ele não deixaria por menos, né? O Bolsonaro veio fazer uma publicação sobre isso. Opinião do The Wall Street Journal, Brasil e a América Latina em declínio. A democracia e o som da política econômica do Lula, né? E o seu péssimo caminho. O que o Bolsonaro escreveu aqui? Em um momento que o mundo todo está olhando para o Brasil devido à reunião da cúpula do G20, que se inicia hoje, vários artigos e editoriais de imprensa internacional expõem de forma contundente o desastre político e econômico que marca a gestão do Lula e do Alckmin e de seus aliados de outros poderes. O tom de todos esses artigos e editoriais é o mesmo adotado pelo Wall Street Journal, em editorial escrito por Mary Anastasia, que afirma que a democracia e a economia brasileira estão em declínio acelerado e sinalizam um futuro preocupante caso o país não mude de direção. Precisa desenhar? Né? Ou seja, a gente está indo para o lado errado da coisa. A gente está indo para o caminho errado. Né? E aí, é interessante, já que a gente está falando do plano internacional de democracia, saiu uma matéria do Estadão hoje, falando um dos poucos respiros da democracia, que é o próprio Uruguai. Né? Como o Uruguai resistiu à onda global de polarização sem cair no discurso do nós contra eles. É porque a esquerda de lá não é essa tragédia da esquerda daqui. Uma matéria, né, uma nota do PSDB falou que o culpado de tudo que está acontecendo no Brasil, dessa polarização, é a esquerda e o PT, que começou com a política do nós contra eles, que colocou o branco contra o negro, que colocou o hétero contra o homossexual, que colocou o pobre contra o rico, o funcionário contra o patrão. É isso. Ou seja, esse discurso do nós contra eles foi implementado pela esquerda. Lá no Uruguai, a visão é diferente. Em 24 de novembro, eleitores uruguaios irão às urnas para escolher, no segundo turno, seu próximo presidente. O cenário eleitoral no Uruguai se destaca em meio a uma tendência mundial de polarização crescente, cada vez mais destrutiva. Ao contrário do que observa em numerosos países, os dois candidatos que chegaram ao segundo turno no Uruguai não adotam discursos radicais, não representam uma ameaça às instituições democráticas e não veem o adversário como inimigo, mas como oponente político legítimo dentro de uma das democracias mais sólidas do mundo, que costuma, nos rankings de democracia, aparecer à frente de países como o Reino Unido, a França e muito adiante do próprio Estados Unidos. Tá, hoje nós temos o Yamandu Orsi, que representa a esquerda, lá no Uruguai. Eu estava lá até semana passada.
Do outro lado, o Delgado, que é o candidato do Lacage Pou, que é o candidato de direita. Ok? Ambos têm um discurso parecido até. Ou seja, é um discurso de não vamos interferir nos investimentos privados aqui. Não se interfere e não se aumenta impostos aqui, porque já está bem organizado. Então, assim, é um discurso completamente diferente dessa esquerda deslocada que tem aqui no Brasil. Né? A pauta ideológica entra em discurso, sim, mas hoje no Uruguai é um país amplamente liberal. Tá? É um país que pode o aborto, é um país que, a depender do caso, pode o uso da droga, da cannabis, né? Cannabis. Então, assim, é um país que já chegou onde tinha que chegar do seu progressismo, é um país que você pode, é o país mais armado, né, de toda a América. Meu irmão, não sei se você sabia disso. Lá você pode chegar num lugar, entrega a sua carteira de identidade, sai com a arma na cintura. É um país seguro. Ouso dizer que hoje há quem diga que o Uruguai é mais seguro do que os Estados Unidos. Então, enfim, o Uruguai, né, vem se apresentando como um país bem interessante, né? E aí, enfim, lá nos Estados Unidos, agora com a retomada do Donald Trump, vai ter uma ação de desesquerdização dos Estados Unidos. E aí o Congresso norte-americano hoje é de direita. Senado, a maioria é de direita. Câmara, a maioria é de direita. O Supremo Tribunal é independente, como tem que ser. Então, qual é o recado inicial do senhor John Thune? O que o John Thune fez? Ele, para quem não sabe, né, é o novo líder do Senado, da maioria do Senado. Os Estados Unidos ameaçam sanções contra o Tribunal Internacional. Tribunal Penal Internacional. O líder do Senado exige o cancelamento de mandatos contra Netanyahu e autoridades israelenses. Olha que loucura que está acontecendo. Os congressistas norte-americanos, eles entenderam que a ONU e o Tribunal Penal Internacional se tornou um antro de esquerdistas. Um antro de pessoas ligadas ao establishment, à ideologia woke. E falou o seguinte, olha, vocês ficam com essa ideologia esquerdista de vocês e nós que temos que bancar isso, nós vamos fazer sanções econômicas. Inclusive, a Maria Elvira Salazar e outro grupo de deputados e senadores norte-americanos mandaram uma notificação também para o Comitê Internacional de Direitos Humanos, dizendo, olha, ou vocês observam o que está acontecendo no Brasil, ou nós vamos cortar a grana, cortar recurso. E aí, meu amigo, se você tira dinheiro do petista, ele se faz até de direita, né? Ele esperneia, né? Petista vende até a mãe, né? Se preciso for. Então, Estados Unidos. O novo líder da maioria do Senado, John Thune, declarou que os Estados Unidos irão impor sanções contra o Tribunal Penal Internacional se eles não cancelarem os seus mandatos de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e outros altos funcionários. Por quê? Cara, o Tribunal Penal Internacional não aplicou sanções aos grupos que atacaram Israel, grupos de terror, mas aplicaram sanções a Israel que foi se defender. Poxa, não faz sentido? Vocês entendem a loucura dessa história? Vocês entendem o quanto isso é insano? Então, o Tribunal Penal Internacional é um órgão que deveria ser totalmente imparcial. A ONU, para você ter noção, dentro da UWRN, se eu não me engano, né, que é a agência estatal, a agência da ONU que tem em Gaza, tinha agentes do Grupo Jamais dentro da ONU. Então, os Estados Unidos chegou com a promessa de sanções e de limpeza. Falou, nós vamos despetizar a ONU e o Tribunal Penal Internacional. Acho que não o PT, né? Vai desesquerdizar a ONU e o Tribunal Penal Internacional. Meu irmão, estou adorando ver o cenário internacional e como que isso vai ter reflexo aqui no Brasil. Estou até esperando para ver 2025 como que essa história vai ser. Anota aí, dia 20 de janeiro de 2025, o Homem Laranja assume como o próximo presidente dos Estados Unidos.
Aí, meu irmão, aí, pois é, não sei o que vai dar, mas que eu tô curioso para ver, porque vai ser melhor do que essas séries esquerdistas da Netflix, não tenho dúvida disso, né? Nós vamos acompanhar juntinhos aqui, tá bom? Obrigado, meu amigo, fique com Deus, espero que você tenha gostado do nosso editorial, se ficou até o final, coloca nos comentários. Lembrando a você, pessoal, tanto você que quer fazer o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, ele está disponível aí para você, quanto para você também que tem um interesse, né, em fazer uma mentoria com a Cássia Landini. A Cássia Landini cobra caro na mentoria dela. E eu consegui isso para você aqui, dá até para você parcelar no valor de R$ 1.297, tá? Então foi uma promoção que ela fez só para quem é do nosso canal. Você vai aprender tudo sobre leilão de imóvel. Vai sair preparado para fazer os seus primeiros lances, se você já não aprendeu com o livro. Fechou? Grande abraço. E se eu não soubesse a qualidade, eu não indicava para vocês, só para constar. Outro ponto também que a gente vai falar, gente, vocês viram que eu falei sobre o Uruguai aqui. Cara, você precisa de um plano B. Olha para onde que o Brasil está indo. Entre em contato com esse telefone. Aqui você tem a possibilidade, né, de ter uma nova visão, um plano B sobre o Uruguai, tá? É o mais barato, é o mais rápido, é um país seguro, é um país que se atravessa pela fronteira se precisar. Você sendo residente, você tem as garantias e a tutela do país. Então, vale muito a pena. É só entrar em contato, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.